Bom, eu sou a professora Elissa, vou estar dando aqui uma aula para vocês de matemática sobre polígonos. O que é um polígono? Polígono é uma figura bem fechada, gente. Ela não pode ter nem uma pontinha aberta. Tipo assim, eu não posso começar a figura e não encerrar ela. Ela tem que estar. Ela não precisa ser uma figura, né? Um quadrado, um losango, mas ela tem que ser bem fechadinha, tá? E as retas não podem se cruzar. Tipo ampulheta. Você fazer dois triângulos, um em cima, outro embaixo, isso não. Eles olhados, né, separados, são polígonos. Mas se eles estiverem se cruzando, eles já não vão formar. Eu deveria ter posto uma figurinha aqui do que não é polígono. Bom, quais são os elementos do polígono? Bem, gente, o polígono é feito de lado, vértice. Vértice é os bicos formados pelos lados. Quando eu junto dois lados, eu formo um vértice. E o ângulo interno, que é essa abertura realizada pelo vértice. Né? Quando eu junto dois lados, eu formo tenho um vértice e é esse ângulo que eu estou analisando. Eu tenho um ângulo interno, que é o que fica dentro da figura do polígono, e tem um ângulo externo de quando eu prolongo um dos lados. Tá? Quando eu somo um ângulo interno com um ângulo externo, formo 180 graus. Mas a gente vai estar falando disso depois, tá? O que é um ângulo interno, o que é um ângulo externo, como a gente encontra esses caras. Quais os ângulos que nós temos? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que definir o que é um ângulo, né? Como eu disse, o ângulo é feito da união de duas semirretas. Professora, por que semirreta? Gente, a reta, ela é infinita, tá? Ela pode ser do tamanho da sua régua ou menor, tanto quanto ela pode ser daqui até o centro da sua casa, até o centro da sua cidade. Ou daqui até outro estado. Ela é infinita, ela é do tamanho que você precisar. Ela tem quantos números você precisar. Os números são infinitos. Por isso que a gente fala semi-reta. Vou pegar um pedaço da reta. Um tamanho específico para formar um lado. Por isso que quando vocês olham os livros de geometria, tem lá, tamanho do lado, né? 5, ABC, medindo 5. Ou coloca em cima da figura 5 centímetros ou 5 metros. E aí, lembrando que existe uma escala, que não vamos desenhar 5 metros num livro, que fica, né? Não tem como, senão eu ocuparia toda a página e um pouco mais. E quando a gente une essas duas semirretas, a gente tem um vértice, que é aquele biquinho. E o ângulo é formado pela união dessas duas semirretas. Bom, quais os tipos de ângulos que nós temos? Nós temos o ângulo agudo, o ângulo raso, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Eu vou estar falando aqui, em primeiro lugar, do ângulo agudo. O ângulo agudo é quando nós formamos menor que 90 graus. Gente, ele é um Vzinho fechado. Sabe a palavra V? Só que é assim, ó. Ele é fechadinho. Aquele sinal de maior, menor da matemática. Quanto mais fechadinho o V, mais agudo o ângulo é. O ângulo se torna cada vez mais agudo, porque ele é cada vez menor que 90 graus. E eu já vou mostrar o que é um ângulo de 90 graus, tá? Então, a gente tem ângulos no corpo. A gente pode fazer o ângulo agudo no corpo. Quando eu fecho meu braço, a axila, quando, né, forma um ângulo de 90. Tá? Quando ele um ângulo agudo. Quando ele tá assim, abaixadinho, tá para baixo, igual do bonequinho. Tem a representação geométrica, que é a mais usual, que a gente vê sempre nos livros de geometria.
Ah, onde eu posso ver um ângulo agudo na minha casa? Bom, gente, aí depende, eu tenho que ver qual objeto que eu estou analisando. Se ele formar um Vzinho assim, deitadinho, fechado, ele vai ser um ângulo agudo. Uma dessas, assim, quem já viu aquele negócio de colocar shampoo no banheiro? Que quando ele começa grande, aí ele vai afinando, formando um triângulo fino, até chegar na. E ele vai formando assim, ele vai fazendo assim, né? Quando eu formo assim, esse ângulo aqui é um ângulo agudo, porque ele é menor que 90, tá? O relógio, gente. O relógio, tudo que for. Ó, aqui nós estamos marcando 4h30. Gente, é o relógio analógico, hein? Quando eu marco 4h30, eu formo o ângulo formado entre eles, é um ângulo agudo. Gente, relógio tem puro ângulo. O que é um ângulo reto? É tudo que forma um L. Gente, no caso aqui do corpo, ele tá fazendo um L com o corpo dele e o braço esticado. Então, fez um L assim. Eu peguei 2 lápis. Deixa eu apontar aqui para a câmera certinho, né? Eu peguei 2 lápis, fiz um L retinho. Não sei se você. Aí agora vocês conseguem ver. Fez um L certinho. É um ângulo de 90 graus. Ele tem que ficar um para cima, um vertical e um ângulo e uma semi-reta horizontal. Esse ângulo, ele tem que formar um L. Geralmente, na representação geométrica, a gente coloca um quadradinho no meio. Uma representação super simples de lembrar no relógio é a 3 horas ou 9 horas. 3 e 9, eles são ângulos de 90 graus, tá? É quando eu divido o relógio em 4. Quando eu dividi o relógio em 4, todos aqueles pontinhos tem 90 graus. E agora nós vamos falar do ângulo obtuso, que é aquele cara maior que 90 graus. Sabe aquele Vzinho que nós estávamos fazendo assim? Ele vai deixar de ser fechadinho e ele vai se tornar grande, bem grandão. Ele vai ficar de assim, ó. É um V esticado. É um V meio estranho. Tá vendo que parece um V, ó? Um V bem esparramado. Esses são os ângulos obtusos. Você pega. Ah, professor, eu estou em dúvida se é obtuso. Pega uma régua e põe ela em pezinho assim, na vertical. Aqui não tá o ângulo? Você põe a reta assim. Se ela ficar assim e aí tiver outro pedacinho aqui para fora da régua, é um ângulo obtuso. A gente também consegue fazer no corpo, nós também temos no relógio. Olha aí a hora aí é 10h30. Que interessante. Falei para vocês, o relógio é cheio de ângulos. Ah, professora, como eu sei qual é o ângulo de cada hora? Pessoal, a circunferência toda tem 360 graus, tá? Quando eu dou uma volta inteira assim. O que eu pego? Eu não tenho 12 horas? Eu divido os 360 por 12. Aí eu vou descobrir quanto grau tem cada hora. Ai, que interessante. Então, agora a gente já sabe transformar horas em graus. Depois eu ensino minutos e segundos. Prometo. E agora eu tenho um ângulo raso. O que é ângulo raso, gente? É a metade de uma circunferência. Eu pego um círculo, divido ao meio. Esse é meu 180. No caso aí, 6 horas. No relógio só vai 6 horas.
Ou tem quando ele ficar também de assim, né? Cortado de assim, no meio, também dá para fazer o 180. Bom, gente, nós temos dois tipos de polígono: o polígono convexo e o não convexo. O que é polígono convexo? Tem toda uma definiçãozinha, que é quando eu tenho dois pontos dentro dele, eu passo uma reta, e eu vou falar bem claro, aqui eu não vou ler o que está escrito nos slides, mas você pega dois pontos dentro do polígono, tá? Aí passa uma reta. Se a reta ficar inteira dentro dela, ele é convexo. Mas se a reta passar por fora, perdão, igual, ó, tá vendo que eu peguei dois pontos dentro do polígono e a reta passou para fora? Se eu pegar qualquer dois pontos que a reta passar por fora, passar no meio de um buraco, ele é não convexo, tá? Aí a gente tem um polígonos regulares e não regulares. Regulares é quando todos os lados e ângulos têm a mesma medida. E os não regulares é que eles são aleatórios. Como a gente classifica os polígonos? Bom, gente, a classificação do polígono se dá o número de lados e o número de vértices e o número de ângulos internos, tá? Tipo, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos, triângulo. Tri é de 3. Ângulo é porque tem 3 ângulos. Quadriláteros é toda figura geométrica que tem 4 lados, 4 ângulos. Não precisa ser iguais, gente. O único quadrilátero que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais é o quadrado. Mas eu tenho vários tipos de quadriláteros, a gente vai estar vendo aqui. Só basta ter 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos, que é um quadrilátero. E assim vai. Pentágono, penta é de 5, né? Hexágono, hexacampeão, 6. Epitágono, epi é de 7. Octógono, oc é de 8. Enaégua, acho que esse é o único que você não vai conseguir associar assim de cara, porque, né, a gente nunca lembra de ena, né, n, mas é o único, acho que você vai ficar pensando um pouquinho. Mas o decágono já dá para lembrar que é de 10, tá? Agora eu vou estar começando, vou explicar para vocês como é a classificação dos triângulos, porque foi o primeiro carinha que nós falamos aqui, tá? Bom, gente, como eu classifico o triângulo? Primeiro, eu tenho que ver como o lado deles são. Se o lado, todos os lados forem iguais, ou seja, tiver a mesma medida, esse cara vai ser um equilátero. E aí, quando o triângulo é equilátero, todos os ângulos também são iguais. Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo pode ser qualquer figura estranha de triângulo, mas eu somando todos os ângulos dele, ele dá 180. Até pus uma figurinha aqui para vocês verem que eu pego qualquer ângulo, os 3 ângulos aleatórios. Por isso que eu coloquei de laranja, azul e amarelo, não coloquei medidas. E quando eu somo, ela tem que dar 180. Tem uma demonstraçãozinha para isso, se vocês quiserem, a gente traz na próxima aula, tá? O triângulo isósceles, esse cara já é diferente. A base dele é grande e os dois lados laterais, duas medidas, vai ser iguais. Essas duas medidas iguais vai também ter dois ângulos internos iguais, tá? Aonde o lado for igual, o ângulo é igual. No caso aqui, ó, eu terei o ângulo A é igual ao ângulo B, porque o lado AC é igual ao lado BC. Eles têm a mesma medida,
tá? Eles são idênticozinhos. A gente chama de Bzinho, Azinho, eles são iguais. E aí eu posso falar que esses dois ângulos também são iguais. O ângulo A e o ângulo B são iguais, tá? Aí, se eu sei dois ângulos, eu consigo achar o terceiro. Nesse caso, se eu soubesse o ângulo C, eu já encontraria tanto o ângulo A quanto o ângulo B, porque aí ficaria assim, ó, 2x mais 30 graus é igual a 180. E aí eu consigo achar o ângulo C. Mas a gente explica nas próximas aulas, só a nível de curiosidade. E a gente tem o bendito triângulo escaleno. Nada é igual, tudo é diferente. Ângulos diferentes, lados diferentes. Eu não consigo igualar nada. Mas os ângulos, somando os três ângulos, tem que dar o famoso 180. Agora eu vou falar dos quadriláteros. Lembrando que é aqueles carinha que tem 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. Bom, gente, a gente tem um paralelogramo. Dá para fazer aí, ó, uma forquinha com esse nome aí. Bom, como é um paralelogramo? É um cara que tem dois, você pode ver que a gente tem dois, por isso que é paralelo. Paralelo, eu tenho dois lados paralelos entre si. Lado paralelo é aquele cara que tem o mesmo ângulo e a mesma medida, tá? Eu tenho o mesmo grau de inclinação e esse tamanho é igual a esse. Retas paralelas. Espera aí, agora vocês viram. E aí eu tenho de 2 em 2. Tá? O lado AD é paralelo ao BC. E o ângulo, perdão, AD paralelo a BC, o AB é paralelo ao CD. Tá? O ângulo D é igual ao B e eles são obtusos, quer dizer, eles são maiores que 90 graus. E o ângulo A é igual ao ângulo C e eles são agudos. Olha que interessante. E agora eu tenho o trapézio. Bem, gente, trapézio é tudo que formar uma sainha, tá? Eu posso cortar um biquinho aqui, que aí é um trapézio com ângulo reto. Mas se ele lembrar uma saia, é um trapézio. Aí a gente chama de base menor, que é o lado C e D. E base maior, que é o lado AB. Lembrando que AB é paralelo ao CD. Gente, paralelo, nem sempre o paralelo tem a mesma medida, tá? É só o mesmo é a mesma inclinação de ângulos. No caso do paralelogramo, sim, eles têm a mesma medidinha. E agora, para fechar os quadriláteros, nós temos o retângulo, o famoso retângulo que está aí na sua casa 24 horas, que está na televisão, está no seu piso de chão, está nas suas paredes, está né? Nossa, quanto lugar que tem retângulo! Na sua cama, na sua mesa. Como é o retângulo? Eu também tenho 4 lados. O lado AB é igual ao lado CD, ou seja, eles têm a mesma medida. E o ângulo e o lado AD é igual ao lado BC. Eles também têm a mesma medida. E todos os ângulos são de 90 graus, que é o famoso L, gente. Não se esquece. 90 fez um L, é 90. Nós temos o losango, que forma uma pipa. Formou uma pipa, um losango, gente. Cuidado para não se confundir com o paralelogramo. Tá? Quando a gente marca assim, pessoal, que aqui nesse caso, eu tô falando que o lado EF e HG é igual. Ele tá falando que todos os lados são iguais, mas a gente às vezes pode ter um losango que os lados não são. Mas geralmente tem, viu?
Fica tranquilo que geralmente são iguaizinho. E o lado EG também é o ângulo EG, o ângulo E, tá vendo esse ângulozinho aqui debaixo do E? É igual ao G. E o ângulo F é igual ao H. E agora o quadrado. Gente, todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Porque quadrado é o cara quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Bom, eu tinha deixado os exercícios para vocês. Ah lá, vocês reconhecem algum polígono regular? E aí a gente vai estar explicando no próximo aula. Peraí.